Análise do Bitcoin, Bitcoin dólar, começando aqui pelo mensal. No mensal a gente tem aqui, temos um congestionamento de Congibox, né? Aqui com já um padrão 1, 2, 3, contudo muita margem para cair ou muita margem para subir. A gente está vendo aqui tendência de alta, tem esse suporte aqui dessa figura de fundo fechada, é um fundo clássico, e temos essa resistência aqui para cima. Um dos dois vai romper. Agora, no tempo gráfico menor, a gente vai descobrir ou tentar surfar esse rompimento de um ou outro. Semanal. No semanal já temos aqui nova referência superior, nova referência inferior, temos essa linha de tendência servindo de resistência e aqui um suporte, né? Temos aqui também Congibox semanal em zona de venda com padrão 2, 3. Mas é muito mais fácil, a tendência aqui está de alta, né? É muito mais fácil o mercado vir aqui para cima para trazer essas estruturas de tendência para cima do que romper aqui para baixo. Contudo, ainda tem muita margem, tanto para baixo quanto para cima. Temos que descer o tempo gráfico ainda. No diário, a mesma coisa. Está pedindo aqui uma caminhada, né? Ele não chegou a caminhar e se romper aqui para cima, ele começa a fechar a boneca russa. Nesse rompimento para cima, provavelmente vai fazer nova referência superior e inferior para fechar a boneca russa. Então, um ponto muito interessante de obter lucro aqui numa possibilidade futura, caso ele comece a fazer essa figura. Dentro do diário, nós temos também um Congibox aqui, né, que seria daquele H1, Congibox de H1, aqui seria zona de compra desse Congibox longe dessas resistências. Esse aqui é o dia de hoje, então na mínima do dia de hoje era compra, assim como teve essas vendas na mínima do dia de ontem, na máxima do dia de ontem. A gente vai descendo o tempo gráfico. No H1 nós temos uma possibilidade maior dos preços romperem para cá do que para cá, mas há um range aqui possível de suportes e resistências para o mercado ficar lateral ali, andando 200 mil para cima, 200 mil para baixo, né? Essa linha de tendência tá longe, serviu já de suporte aqui, essa aqui está longe também, serviu de suporte. Nós temos essa aqui, servindo um pouquinho de suporte. Temos aqui dentro do intraday, né? O dia começou aqui, era naquela região de compra onde nós vimos o Congibox. Vou mostrar aqui o Congibox para vocês. Congibox, padrão 1, 2, 3 aqui, até então em aberto. Esse aqui é o cerco dos vendidos, né? E aqui era uma venda muito boa de ser feita. Essa venda aqui, hoje é terça, segunda e aqui domingo, né? Sábado e sexta. Só para elucidar, a compra que a gente fez pelo grupo ali, né, com o Gusso, que eu comentei com vocês, foi bem aqui. Aqui foi uma compra, aqui tinha uma possibilidade de compra também, que o Gusso não quis comprar. Aqui outra possibilidade de compra, aqui outras possibilidades de compra. E a saída dessa compra, bem aqui onde o Gusso saiu. Saiu muito bem, né? Depois eu mostro lá no grupo. Foi isso aqui tudo que ele pegou. E aqui eu já tenho venda de Congibox M1, né? Nessa venda de Congibox M1, ela chega até aqui. Aqui eu já vou ter compra de Congibox já, que eu vou mostrar para vocês lá no M1 também. Então, no Bitcoin, usando uma ferramenta de Congibox, que eu vou mostrar para vocês, ó. Você compraria aqui ou aqui, venderia aqui e compraria aqui com o mesmo sinal, Congibox. Percebe? E aí a gente vai descer lá o tempo gráfico. Aqui deu 200 mil pontos, aqui deu 200 mil pontos e agora está dando 150 mil pontos. Isso em G1000, né, onde você divide o saldo da sua conta por 1000 pips, no Bitcoin eu estou contando cada 1000 pontos igual a 1 pip, cada 1000 pontos igual a 1 pip, então G1000 seriam 1 milhão de pontos. Em G1000, cada 200 mil, esses 200 mil pontos de alta dariam 20% de lucro.
Aqui mais 20% de lucro e agora estaria mais 15% de lucro. Bem significativo, né? Bom, vou atualizar aqui as linhas para o dia de hoje, né? Essa aqui, só para deixar atualizado ali. Tu fez todas essas atualizações iguais às que eu estou fazendo? Sim. Tudo igual, né? Tudo perfeitamente igual. Aqui. Esse aqui é um B de 2 candles, que eu estou colocando uma LT. Então percebam que muitas vezes o pessoal, com a qualificação que eu tenho aqui, fundo, contra-ataque, né, dos vendidos, há um desfechamento do fundo, e aqui um topo, e aí ele fez só duas ondas e 2 candles, eu estou contando como visual, e aqui mais um de 2 candles, então aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, com as retrações de 2 candles, né? Uhum. Essa possibilidade aí. Essa LT fica. Essa LT aqui não tem mais por que tá aqui, é bem obsoleta, não importa pro ao vivo. Olha lá, a movimentação, o movimento que rompe essa LT aqui é esse movimento aqui, com B de 2 candles, sem ter swing, né? Essa expansão ela fica também, então percebe que eu tenho aqui uma retração de 62 desse conge box, né? Chega na zona de compra, olha só, pavio, 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 pavio e pavio. Então a extensão de pavio é aquele fenômeno do elástico do Stilling, né? O elástico está sendo puxado para impulsionar os preços para cima. Além disso, nós vamos ter aqui uma expansão, essa expansão aqui, ó, alcançada. Vamos mapear ela. Percebe que só com 2 candles também, sem problema nenhum. Ó. Chega ali em 56 com 5 ondas. Então aqui zona de compra fácil de ser feita, tá? Bem tranquila de ser feita. Essa venda aqui também, bem tranquila de ser feita em zona de retração também. Expansão, retração, número de ondas, ó, com pavio. Vou colocar aqui a expansão aqui, ó. E as ondas também. Que a compra aqui, eu e o Gusto a gente fez. Eu comprei aqui, ele comprou aqui posteriormente, né? Ele teve minha ajuda, né? Pra comprar. Ó, ondas. Expansão, retração, número de ondas, simetria de venda. E aqui simetria de compra. Percebe? Sim. Aqui tudo pavilado, tenho também as ondas, expansão, retração, número de ondas, ERN, simetria de compra e aqui simetria de venda. Os mesmos sinais, os dois estão em simetria, um de venda, outro de compra, e os dois são conge box, e esse aqui também é conge box. Então, muito simples, né? Se pegou um, consegue pegar o outro. Desço o tempo gráfico para M15, atualizo aqui o que precisa atualizar. Já tem um rompimento aqui, né? Tenho aqui já uma possibilidade de contexto Las Vegas atualizada. E aqui a simetria de compra lá que a gente mapeou, né? Que é essa aqui, simetria de compra. E aqui é uma simetria de venda que a gente mapeou também. Então tá bem tranquilo. Essa LT ela é válida. Aqui é válida. E aí eu vou colocar já a retração desse movimento, né? Sim. Percebe que esse movimento ele está gerando suportes. Aqui. Né? Volto lá no H1. E vou colocar também essa retração desse movimento. No H1 ele está em resistência, né? Não houve a mudança de mindset. É isso aí. Voltamos aqui para o M1. E vamos analisar a compra lá, feita por mim e pelo Gus. A compra
lá de sexta-feira, né? Encontrei com ele, falei que era compra, tava falando com ele no inbox, mostrei para vocês lá. Então, congestiona um Congibox, faz um pivô da MEB com vértice simultâneo. Aí tu pode fazer um ajuste aqui de proximidade do box. Fez o ajuste, eu tenho essa retração, então uma onda A que sobe em 3 ondas, retrai, aí vira um pivô da MEB sem vértice simultâneo com fundo fechado e confirmado. Não tem por que não comprar aqui, né? O Gusto não comprou aqui, ele achou arriscado. Ele comprou aqui. Mas vale ressaltar que ele comprou aqui depois que ele soube também que eu comprei aqui, né? Então, ele ainda está nesse processo de validação. Aqui ele achou arriscado, aí pediu uma validação, a gente conversou, ele comprou muito bem aqui, comprou sozinho, né? Mas ele poderia ter comprado. Ele queria debater a validade dessa compra comigo, eu até falei, olha, tá ao vivo aí, depois a gente debate, eu tô fazendo outras coisas, né? Acho que tu leu lá também, né? Eu falei, trade ao vivo ali, não, eu evito debater. Já comprei, já assumi o risco, tá ali, não tenho o que ficar debatendo. Às vezes vocês erram nisso comportamentalmente, percebe? Vocês querem debater o trade ao vivo de vocês, achando que mais cabeças vão pensar melhor. E não vai pensar melhor mais cabeças, porque tu não sabe o que tem dentro daquela cabeça, né? Fica mais confuso. Fica mais confuso, dependendo se estiver desalinhado, se eles estiverem com ecos comportamentais, se eles estiverem produzindo ruídos. Vai acabar com a tua perna cognitiva do teu trade, tua confiança no trade. Quantas vezes você estava certo em uma posição e saiu porque outra pessoa achava que estava errado? Eu nunca fui de expor minhas posições, né? Então, Ah, não, você não, mas quantas vezes tu não viu as pessoas falando sobre isso? Sim. Né? Então aqui, enfim, essa compra é válida, correto? Ó, Congibox, tem ciclo, padrão 2-3, comprador e sinal da MEB em Congibox naquela região de suporte. O preço sobe, ele caminha a falha estava sem falha, né? Mas aqui essa expansão jogaria para cima, caminha a falha, não atinge stop, toma um calor e assim, ó, esse calor aqui, isso é interessante falar, né? Esse calor aqui, ele é virtual. Eu nem vi ele acontecer, porque meus stops estavam lá para baixo no macro, né? Fiz essa expansão também, mas em algum momento aqui que eu estava conversando com o Gusto, estava por aqui, né? Aí ele não quis comprar. E aí eu fui fazer minhas coisas, encontrei com ele na academia. Aí a gente abriu lá e ele falou que estava comprado. Encontrei com ele na academia, era aqui, ó, já. Aqui. Aí ele falou que ele estava comprado aqui. Percebe que esse calor ele é irreal, né? Só que ele trabalhou 1, 2, 3 horas a mais do que eu. 2 horas a mais do que eu. 3 não, 2. É que eu não trabalhei exatamente esse box, né? Eu só deixo aberto meu computador e tal, fazer minhas coisas e vim aqui, olhei, tem aqui e tal. Talvez o preço caia ali para fazer uma falha, se fizer a falha e não sair do conde, mantém o trade, né? Enfim, daí ele comprou essa figura de desenho aqui, correto? Ó. Tá certo também. Só que eu falei para ele, ó, você trabalhou mais. Então não necessariamente entrou melhor, porque também tem o preço, mas e o tempo disposto para trabalhar mais, né? Tem que contabilizar isso também. 2 horas a mais na sexta-feira ainda, né? Mesma coisa que o cara que acha que, não entrei aqui porque eu não achei tão seguro, eu entrei aqui. Só que ele ficou esperando esse sinal. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trabalha 7 horas a mais, percebe? Tem que contabilizar isso também. Então aqui houve essa compra, faz essa expansão, retoma. Há possibilidades no sábado de se comprar por aqui, há possibilidade de se comprar por aqui. Tem. Como aqui o box ele é meio cagado e a gente tem que fazer a conta de box, eu acabei não fazendo, só deixei. Mas há possibilidades de pivôs aqui, estão vendo? Compradores. Vendas não existem, que está naquela região ainda. Né? Acabou de fazer esse suporte aqui, então eu até falei pro Gus, a gente estava conversando, eu falei, agora tu vai,
Isso aqui é 18 horas de... É sábado, mas é 18 horas de sexta, né? Tem o horário internacional, tem que explicar. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 0. Aqui que começa 0 horas de sábado. Eu falei pra ele assim, ó, agora comprou, deixar até domingo. Aí ele assustou. Falei, ó, sábado não vai ter nada pra fazer provavelmente, porque tende a ter pouca oscilação e os sinais estão de suportes. Ele vai bater em resistência, fazer resistências virar em suportes e liquidar no domingo. Aí ele, pô, e aí eu falei, curti a vida, sai com a tua namorada. Ele entrou a $1 o PIP, né? Então ele pegou ali aproximadamente $200 nesse trade. Sem fazer porra nenhuma, praticamente, sabe, Lucas? O que ele teve que fazer? Sim. Pegar o meu gabarito. Caminharam um pouco. Ele teve que Só pegar o meu colocar gabarito. ali. Teve a validação da minha compra aqui, ele decidiu comprar aqui. E aí, aqui não aconteceu nada. Ele não tem nada para atualizar aqui no sábado. Ele poderia até ter olhado. Ele teve que colocar um break-even. O break-even eu avisei para ele. Quando fechou aqui a falha, sabe? Fechou a falha. Fechou esse fundo. Aí eu falei, agora vai ter contra-ataque dos vendidos. Né? Não precisa ter padrão 2-3 nada, igual era um eco técnico produzido aí. Errado. Né? Um eco errado. Então, eu falei, ó, tem o break-even, mete o break-even e deixa até domingo. Simples pra caramba. Nesses tempos gráficos, não precisa olhar H4, não precisa olhar minuto 30, segundo, não precisa se achar super trader porque fez uma compra dessa. Nada. Só técnica simples e clara. O mercado veio, abriu domingo, compra de possibilidade de domingo para quem está de fora. Eu que já estava de dentro, não vou recomprar aqui porque caga o gerenciamento. Vai que esse negócio desanda e eu tô agora, ao invés de G1000, em G500, né? É numa dessa que o cara quebra. Ele quer daí, na ganância, adicionar lote. Se você está operando em G1000 e você está a $1 o PIP, você consegue perder 1000 pips, ou seja, 1 milhão de pontos. Quando você entra a mais $1 o PIP nesse outro sinal, você já cai para G500. Você consegue perder só 500 mil pontos para quebrar a conta, né? E é interessante falar essa conta sempre para quebrar, porque quando o cara toma essa decisão, ele não olha o lado de poder quebrar a conta. Ele olha o lado de dobrar a conta. Ele fala, ó, ao invés de eu pedir 1000 para dobrar a conta, eu vou pedir só 500, entendeu? Ele está olhando só pro lado do lucro. O operador é uma analogia um pouco, eu não quero ofender ninguém, mas o operador é meio que um burro, onde tem uma cenoura na frente, né? Que é o lucro. Mas é importante ter a cenoura atrás também, que é a trolha. E o burro ele vai fugir da trolha e correr em prol do lucro, eternamente. Esse é o operador de sucesso, sacou? Cara, eu gostei dessa analogia. O operador de sucesso é um burro que tem uma cenoura na frente, uma motivação que se chama lucro, e uma cenoura atrás, que é uma motivação de fugir do prejuízo. Só que ele continua sendo um burro, ou seja, mesmo fazendo muito dinheiro no mercado, ele não é super inteligente. Sacou? Porque a galera se acha, né? Sim. Começou a pegar uns pips a mais, o ego sobe. Começa a pegar uns pips a mais e acha que é um supra-sumo da sociedade. Nada, continua sendo uma pessoa normal, sacou? Mais disciplinada, com certeza. Mas normal, não é nenhum gênio. Aí, beleza. O Gusto liquidou bem aqui. Onde é que ele liquidou? Eu botei até liquidação. Ele liquidou nesse coelhinho aqui, ó. Só que ele ainda mapeou errado, né? Ele falou, liquidei no coelhinho. Isso não é um coelhinho, é um topo. Ele falou que liquidou no coelhinho, né? É um coelhinho, Sim. é um topo clássico. Então ele falhou na comunicação dele. E o Gusto vai estar escutando aqui, precisa melhorar na comunicação. Sabe, precisa, você sabe. Precisa melhorar. Nós somos tão livres quanto o tamanho do nosso aparato linguístico, tá bom? Beleza. Aí subiu. Aqui esse sinal aqui é um sinal pivô LT, desenho com CRTF, correto? Né? Sinal válido, um FDR, né? Uma figura de desenho de reversão com pivô LT a favor, válido.
Aqui eu não vou ter vendas. Acabou de fechar a cabeça de pivô, né? Aí os preços se congestionam, trazem aqui para essa zona de compra. Alguém poderia comprar aqui também. Essa figura nesse padrão 2, 3 de Conde Box. Aí o preço sobe, chega lá. Olha que interessante, né? Chega lá na expansão aqui, ó. Esse pivô que salta aos olhos, né? Uhum. Um ajuste semi-short, né? Aí beleza, congestiona. Sai do congestionamento, ó, presta atenção, sai do congestionamento. E aí não tem como vender aqui. O Gusto queria vender aqui uma figura de desenho nesse box, de 3 boxes. Não existe figura de desenho de 3 boxes. Aí ele liquidou uma conta dele, a Tríade, uma conta dele ele liquidou aqui. E 2 outras contas ele liquidou aqui, parece. Tá errada essa liquidação. Essa aqui tá corretíssima. Antes liquidasse todas as 3 aqui, percebe? Que é o tal do sair do aplauso. Tu sair na expansão, não na retração. Você tem que começar a sair na expansão. É muito melhor você sair indo do que sair voltando, depois que voltou um monte. Porque quando você sai voltando, você sai em suportes, provavelmente. Então aqui, eu levei anos para entender isso, sabe? Eu também era o cara que saía na volta, ao invés de sair na ida. Se tu fizer as contas do lápis aí no papel, tu vai ver que é melhor ser um trader que sai na expansão, nem que seja a expansão a áurea, né? Ó, a expansão áurea é essa aqui, ó. Vamos lá. É a mediana. A mediana que vai ser essa aqui, exatamente essa aqui, ó, tá vendo? Tá demarcada. Saísse ali, ó, muito melhor do que sair aqui, correto? Então ele pegou ali uma média dos trades ali de 165 pips total, das 3 contas da média total, né? Pegou 170 dólares num trade. 170. Ele saiu no Oh My God também, né? Deu quase R$1.000, ó, R$935. Ele ganha 2.000 para trabalhar o mês inteiro. E num final de semana posicionado, ele ganhou R$935, R$900. Sem fazer nada. Porque assim, ó, quando eu digo sem fazer nada, ele é meu vizinho. E ele ficou o final de semana todo com a namorada. Ele até me trouxe uma caixa de Heineken aqui. Que a hora que ele comprou, tava subindo, eu atendi ele. Eu falei, cara, ó, esse aí tu sai no domingo e depois tu, no sábado, me traz uma caixa de Heineken aí pra tu sair com pelo menos 200 dólares. Tu me traz pelo menos uma caixa de Heineken aqui. Não é não? Justo, né? No mínimo justo. Hã? No mínimo é justo, No né? mínimo justo. Ele trouxe. Então ele ficou o final de semana todo curtindo a vida dele lá. E eu ia perguntando no grupo, e aí, onde é que tá? Como é que tá? E ele demorava para responder, porque o que indica que ele não estava no gráfico, né? Sim. Ou seja, de forma de gestão passiva, ele pegou aí quase R$1.000. Com pouquíssimo capital, né? Ele tem 500 dólares investido, mais 500 dólares de bônus. Então eu tô abrindo esses pontos aí para nego entender que não precisa de muito dinheiro, não. Precisa fazer mais dinheiro do que se faz aí fora. Isso a gente tá falando de um dia operacional, né? Aí beleza, aqui ele saiu mal. Por que ele saiu mal? Ó, saiu de Conge Box, virou, isso aqui era resistência, virou suporte. Aí abre um novo Conge Box. Ele tá saindo de uma venda num padrão, num suporte. Tá com padrão 2-3 comprador, suporte de Conge Box, novo Conge Box. Aí os preços se afastam para cá. Daqui para cá eu não vou ter como vender. Não tem como vender. Isso aqui é um ruído. Se afasta aqui se aproxima aqui desse Conge Box. Você pode até comprar aqui. Padrão 2-3 já também? Pode até comprar ali. Então você poderia ter comprado aqui um sinal da MEB, alguma coisa. Ó. Daria um pouquinho ali. 65 dólares daria aí já. A $1 o pipo para ele. A mais, né? Já que ele saiu mesmo do trade, ele podia ter entrado. Aí o que acontece? Faz o Conge Box. A falha tá aqui, né? A falha caminha. Ela caminha, tem o padrão 2-3, me dá esse pivô aqui, ó. Você vende no vértice dele.
É um rompimento e retração continuidade. Vende no vértice. Como você tem padrão 1, 2, 3, você tem zona de venda, você tem ciclo, ciclo e tem todo aquele contexto lá macro que a gente viu que estava em simetria vendedora. Né? O 62 é por aqui, ó. Tá aqui o macro. Vou mostrar para vocês, esquecem. Vocês não conseguem lembrar às vezes, ó. Tá tudo pavilado, você tá vendendo aqui, coisa linda de venda aqui, correto? Sim. Aí você faz essa venda. O interessante é que se você pegar a cronologia da hora, eu pergunto pro Gusso bem aqui, ó, mais ou menos nesse box aqui, eu pergunto, e aí, como é que tá a nossa compra? Que ele não tinha falado ainda que tinha saído, né? Eu perguntei justamente porque era a última oportunidade que ele ia ter de sair. Percebe? Como é que tá aí nossa compra? Vai lá dar uma olhada no gráfico. Aí ele falou, não, saí aqui e saiu aqui, nessa figura de desenho que não existe, né? Ele falou que era uma figura de desenho. Você vê, distração pura, né? Não pode errar em figura de desenho num operador de conta real. Figura de desenho de venda aí? É, ele fez uma figura de desenho de 3 boxes, entendeu? Não existe. Isso aqui é uma figura de desenho também, ó, que eu tô entrando, correto? Sim, isso aí dá de ver. Aí beleza, avisei pra ele, ele falou que já tava fora, beleza, não falei nada, o preço caiu, blau, blau. Vem, faz topo, aí depois faz esse pivô LT, poderia ter vendido aqui, isso que é conge, né? Vem, passa, vendido, o dia todo vendido. Aí ele faz também falha. Ele vai caminhando a falha, faz a falha, exato. Aqui é um pivogênito também, né? Ó, opa. Aqui é um pivogênito. Então, pivô LT, pivogênito, poderia ter vendido ali também. Pode colocar. Eu prefiro vender lá no original, né? Aqui eu já tenho até 5 ondas, vou colocar até aqui, ó. Pronto, para não ter dúvida. E aí vendeu. Do original caiu 182 pips. Fez a falha, caminhou a falha, buscou aqui, tu não vai comprar. Caminhou a falha, não vai comprar, congestiona de novo. Ó, sai do conge box aqui, né? Sai do conge é resistência, ó. Resistência ao preço. Aí congestiona de novo conge box. Aí não sai mais do conge box. Olha que coisa linda. Entra em conge box, não sai, não sai, não sai. Você pode procurar compras aqui em qualquer lugar. Qualquer lugar aqui você pode procurar compras. E aqui você pode procurar vendas e aqui compras, ó. Compras, vendas, compras. Aí eu vi a mensagem que o Gusso deu ontem, perguntando se aqui tinha compra. No ao vivo, bicho safado, né, velho? Sem nem mandar Heineken. Querendo spoiler? Ele que tava no ao vivo, Ele falou, não consegui encontrar uma compra aí. Né? Aí a resposta para ele eu vou escrever ali. Mas a resposta é assim, ó, se você não conseguiu, se você ficou em dúvida, que ele falou que ficou em dúvida aqui, né? Se você ficou em dúvida, o que você tem que fazer, Lucas? Não opera. Não operar, é isso. E essa é a maior dificuldade que a gente está trabalhando ali no Gusso, que ele está vencendo, né? Ele tá vencendo. Peguei pesado aqui, parece que eu peguei pesado com ele, mas ele operou bem pra caramba no final de semana e tá virando um baita trader, mas ainda tem coisas para trabalhar. Por exemplo, o problema dele é, e talvez alguém se identifique aí, é no keep pip. Tem o make pip, fazer pip, keep pip, manter o pip e o repetir. O problema dele é no keep pip. Tem gente que tem problema no make pip, tem gente que tem problema no keep pip, tem gente que tem problema no repeat. Por exemplo, geralmente o cara quando se acha muito genial, ele tem problema no repeat. Por quê? Ele faz, mantém, aí ele fala, sou foda, vou mudar. Ao invés de repetir, ele começa a mudar e melhorar a técnica, entendeu? Uhum. Percebe que é um erro tão errado quanto fazer, manter, não repetir é um erro também. É uma falha, é um eco comportamental. Só que esse erro é o mais difícil de ser trabalhado, porque o cara se acha tão genial que ele acha que ele é tão foda que ele vai mudar as coisas. Vai fazer do jeito dele, entendeu? Esse é difícil. Esse quando o cara falha no repetir, é difícil. Quando ele falha no make, é fácil, é só ensinar para ele os padrões e falar, ó, fica no padrão. Não entra sem topo, sem fundo, não entra, fica no padrão. O keep, ele é um pouco mais complicado do que o make.
mas é o próximo passo. E qual é o passo que o Gusto está? No keep. Então, o iniciante ele começa com um problema no make, correto? Isso. Aí a gente vai lá e ensina para ele, eu ensino para ele, pá, tal, ele começa a fazer. Daí o próximo, isso aqui é falta de seguir padrão, beleza. Aí o keep começa a ser o quê? O cara começa a ser bom. Ele começa a vender, caiu, comprou, subiu. Só que ele se acha tão foda que ele acha que ele pode, que o mercado vai obedecer ele. E que ele é tão foda que ele tem que saber tudo toda hora. Então ele chega aqui numa posição dessa, igual o Augusto chegou e falou assim, ó, no grupo: estou perdido, teve compra? Ele queria que eu respondesse, por quê? Para ele meter mais um dólar do PIP lá e pegar mais $200, entendeu? Lembra que no trade anterior a esse, eu mandei ele comprar também deu 200 mil pontos? Esse eu mandei ele comprar, compra aí. Aí ele hesitou, aí ele comprou, só que ele não comprou no lote errado. Era para ter dado R$800, ele saiu com R$200. Por quê? Eu falei, compra G1000, anterior a esse aqui, anterior a essa compra aqui, no último. Compra G1000, né? E sai aí com 200 pips, com 150, 160 pips, aproximadamente R$800. Aí ele comprou, pá, o preço foi andando, a gente botou no break-even, daí ele falou que tinha comprado, aí a gente foi fazer as contas, era G3000 em vez de G1000. Aí ele, em vez de sair com... porque ele, tá vendo? Ele tava com medo, né? Aí eu falei, compra, é G1000. Aí ele comprou G3000 e aí fez ali R$200, entendeu? Deu um pouco mais de R$200 que ele fez, sacou? Era pra ter feito 800, sabe? Só no lote que ele cagou. Por quê? Porque você, às vezes, um erro comportamental, o cara querer operar hora no G1000, hora no G3000, hora no G500. Mudar lote. Isso não é só dele, não. Várias pessoas vão se identificar nessa mudança de lote. É um erro também comportamental. Você tem que manter o lote. Manter o gerenciamento naquela conta. Não pode hora um, hora outro. Aí entra parcial, entra em 2 vezes. No que a gente conversou aqui, se eu entrar em 2 trades, eu vou, ao invés de estar em G1000, eu vou estar em G500. Se eu entrar em 3, aí vai estar em G300, né? É assim que quebra. Percebe que para quebrar tem um protocolo, né? Então, o make é um padronizado. A galera, ninguém quebra de uma forma... olha que impressionante isso que eu vou falar agora. Não existe uma forma nova de se quebrar contas. A forma que o cara vai quebrar a conta dele, a próxima conta, quem for que for quebrar, alguém já fez igual, entendeu? E olha, com certeza. E olha a profundidade que é isso. Pô, se alguém já fez igual e a gente está numa comunidade, há padrão de forma de quebrar conta. Se eu entender o padrão que o cara quebra conta, eu entendo como não quebrar conta. Aí tu vai lá pro axioma. Percebe? Aí tu vai lá pro axioma. Quando você começa a descobrir os motivos pelo qual te faz perder dinheiro, você começa a ganhar dinheiro. Entendeu? Boa. É exatamente isso que eu tô falando. Você começa a perceber, pô, o Gusto pensou assim, ou o fulano pensou assado. A gente tem uma comunidade, entendeu? Ninguém tá ofendendo ninguém, é só porque é padrão, nós somos padronizados. A forma que você tá fazendo cagada na sua conta não é única, percebe? Nem isso é único. A gente não é único nem na forma de atrapalhar nossa própria vida, sabe? Sim, com certeza. Então... a cagada que eu fiz outra vez. E não foi o único, com certeza, e nem o último. Isso, e poderia ter aprendido com alguém, poderia ter sido genial, aprendido com alguém. Ó, já fizeram isso, eu não vou fazer, sacou? Não, vou lá fazer também. Essa é a importância de uma comunidade. Enfim, aí ele queria o quê? Aí o Make Pip a gente soluciona com mais facilidade, é um padrão, é entender, e aí começar a clicar, clica em conta de simulação, depois vai para real. Mas beleza, o Keep Pip, ele já é um pouco mais profundo de solucionar. Por quê? Porque ele quer entrar em qualquer local, sabe? O Keep Pip, ele quer entrar em qualquer local. Qualquer local. Então, ele se acha demais, ele começa a se achar demais, sabe? Ele acha que ele é obrigado a costurar o gráfico. Tava aqui com o Getúlio aqui em casa,
Aí o Getúlio falou, não, não quero mais costurar o gráfico. Eu falei, que bom, Getúlio. Porque costureira geralmente ganha pouco. Tu conhece uma costureira que ganha muito? Tu conhece, Lucas, uma costureira que ganha muito? Não. Eu não conheço muita costureira que ganha. A maioria das costureiras que eu conheço ganham pouco. Então, todas que eu conheço, né? Não sei, deve ter alguma que ganha muito, mas é um exemplo para chamar a atenção que se você ficar tentando buscar, costurar gráfico, pegar o último e o que diz o axioma? Pare de querer pegar o último, o primeiro e o último centavo. O cara quer costurar, ele quer pegar tudo, entendeu? Ele quer ser foda. Tu não tem que querer ser foda, tem que querer ser rico. Pronto, o Keep Pip. Aí o Gusso veio, tava nessa região aqui, ó. Tava aqui, ó, tá? A pergunta dele. Aí ele perguntou, estou perdido, não sei o que fazer. Tem compra aí? Lê lá, não é? Aham. Bicho não foi muito inteligente não, mandando uma parada dessa aí, porque ele tem que escolher se desenvolver. E não... o foco dele ficou o quê? Mandei 2 trades para ele. Nos 2 trades daria R$ 1.000 cada trade no gerenciamento G1000, sacou? Ele saiu lá com 1.200, 1.300, sei lá, mas daria para ter feito 2.000, ele que cagou no gerenciamento, mas deu. Aí, o que ele quer? Ele tá focado agora nos próximos 1.000, então o foco dele errou, ele já errou o foco, percebe? Ele não quer operar Já bem, não é mais o Pipe. ele não quer operar bem, ele quer fazer dinheiro, entendeu? Tu quer fazer dinheiro, é isso que você quer fazer. Mas ele tá operando pelo dinheiro e não por operar bem, entendeu? Não pelo Pipe mais já. Não pelo PIP mais, exatamente. E aí o Keep Pip, onde que ele se perde? Isso aqui é onde ele se perde. E eu tô gravando isso aqui porque eu sei que ele tá trabalhando agora e ele vai ver essa aula depois. Aonde que ele se perde? Olha só, ele se perde em... Se eu não sei onde é que eu tô, o que eu tenho que fazer? Buscar ajuda de alguém? Estou em dúvida se eu devo comprar Bitcoin ou não. Eu vou perguntar para alguém. Que burrada é isso, né? É uma burrice enorme. Eu estou em dúvida se eu devo comprar Banco do Brasil. Eu vou perguntar para alguém. Tem inteligência nisso? Não tem inteligência nenhuma. Eu estou em dúvida se eu devo comprar Banco do Brasil. Eu vou fazer um estudo e vou analisar e vou esperar novas referências até que eu não tenha dúvida. Tecnicamente, né? Não tenha dúvida técnica. Percebe? Se você não sabe, você faz o quê? Eu não sei, eu aprendo. Ou eu espero. Espera. Se você está perdido, você faz o quê? Espera novas referências, não opera, protege teu capital. Esse é o tal do Keep Pip que vocês não conseguem entender, que o Augusto tem dificuldade de entender, sacou? Querer ficar pegando terceirização de trade, não é para isso que serve a escola. A escola até pode, depois no futuro, se estruturar, tirar umas certificações, oferecer carteira com recomendado, trade ao vivo, dentro da lei, né? Tem que estudar a lei certinho. Mas certamente não vai ser de graça, não vai ser barato. Com certeza não. Né? Vai ser caro e vai gerar mais, ainda muito, vai ser barato com relação ao tanto de dinheiro que vai gerar para o cara que está investindo. Só que o valor não vai ser de graça, sacou? Vai ter um fluxo ali. Então a escola hoje se propõe a ensinar você a fazer por você mesmo. O que vale muito mais até do que alguém fazer por você, né? Sim. Mas a grande sacada é, se eu estou perdido, eu não vou fazer nada, eu vou esperar. Porque poderia sim ter comprado aqui, mas não precisa. Você poderia, aqui tá com um pouco de dificuldade de comprar aqui é Congibox. Congibox já é em expansão, então eu posso comprar um fundo fechado aqui, né? Não posso? Posso comprar. Aqui já fica um pouco difícil por causa da SLT, poderia comprar aqui. Já acho ruim. Aqui já começa a sair da zona, né? Beleza. O ideal aqui. Aqui o cara poderia pensar em vender, tem a zona. Poderia vender um fundo fechado confirmado aqui mesmo, a compra aqui. Só que tudo compra de congestionamento vida própria, tudo mais arriscado.
Essa aqui seria muito mais ousada e essa aqui mais ousada também. Uma compra ousada, uma venda ousada. Eu poderia simplesmente ter liquidado essa venda aqui, ó, e seria bem conservador, correto? Sim, as expansões alcançadas. Aí eu poderia aqui nesse ponto esperar a falha e mediante essa falha aqui ele volta. Mas nesse ponto aqui com essa figura aqui, ó, com esse pivô LT em congestionamento aqui eu poderia comprar facilmente. Então o que eu quero ensinar vocês, se aqui o Gusso estava em dúvida, o que ele faz? Nada. Ele espera. Aqui só para a gente mapear, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ele está chegando em casa. Aqui ele já não tem dúvida. Percebe? Aqui ele compra. Ele não precisa comprar em dúvida. E esse é o Keep Pip. Keep Pip. Tô na dúvida, não opero. É errado estar na dúvida e pedir para alguém solucionar para você aquilo que você tem que fazer. Né? Então, Sim, mas depois... make pip é fácil solucionar. Keep pip, a solução é essa aí. Tô na dúvida, não opero. Só de você estar na dúvida, não operar, você já soluciona a maioria dos furos que jorram seus pips para fora do seu pote. Né? Sim. É só isso. Não é uma solução absurda. É uma solução simples. Simples e fácil. Só isso. E aí depois, então o cara pode errar no make, pode errar no keep, e ele pode errar onde? No repeat. Como que ele erraria no repeat? Ele é muito inteligente, ele não vai repetir. Repetir que nada. Eu fiz dinheiro, mantive dinheiro, agora eu vou criar uma nova forma. Criar. Ele troca o repeat por create. Ele se acha foda pra caralho. Sabe? Ao invés dele simplesmente repetir, make pip, keep pip, repeat, make pip, keep pip, repeat. Ele faz o que? Make pip, keep pip, opa, sou foda, criar. Aí ele sai desse fluxo aqui. Então um erro, os 3 erros que podem acontecer no make pip, no keep pip e no repeat. Ficou legal. E um caga o outro. Um caga o outro, exatamente. Por isso que é, teoricamente, entre aspas, tão difícil, né, você encontrar um trader positivo, porque cada etapa do make pip, do keep pip, do repeat tem ego, né? Sim. Eu não vou colocar compra aqui, é muito ousada, tem uma máxima, uma mínima do dia anterior aqui, tá bom? Aí eu vou estar comprando em suporte, aqui eu também não vou comprar que tem a CLT, aqui eu também não vou comprar, vou esperar o pivogênito, vou manter a venda, beleza? Mas poderia ter saído aqui alguém que tivesse aí. Porque sair com lucro, no My God, que saia no My God, saia nessa expansão aqui, ó, já tá ótimo, já tá com lucro, né? Já é o make pip, né? Você estaria pegando aí 170 mil pontos, 17%, tá ótimo. Mas o preço faz essa retração, o Gusso se desespera aqui, porque é um desespero, né? Falar lá no grupo assim, ai meu Deus do céu, estou perdido. Há compras ali ou não? E tava aqui o trade, tá ligado? Vixe, velho. Chupito, né? Chupito. O que ele tinha que fazer? Nada. Fazer nada. Deixar o mercado fazer novas referências e depois procurar um ponto mais fácil para ele operar. Entende? Correto? Não faz nada, mercado sobe, gera novas referências, mantém o congestionamento, ó, e aqui ele te dá agora na mínima do dia anterior, que aqui a mínima do dia anterior está servindo de resistência, agora ela está servindo de suporte, mudou o dia, percebe? Que lá não existe mais, agora na mínima do dia anterior, atualiza aqui e taca-lhe o pau nessa compra simples pra caramba de ser feita, ó. Vendo? Botar um pivô LT mínima do dia anterior, conge box, padrão 2-3, ciclo, zona de compra. Lembrando que no H1, olha onde é que a gente está no H1, a gente está naquela simetria compradora. Né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, simetria compradora. Aqui está pavilado a retração de 62. Né?
e ainda tô nessa zona de compra de Congibox ainda. Não tem nem o que dizer, né? Contexto ótimo. Correto? Sim. E aí, vamos colocar aqui o nosso sinal. Qual o sinal? Pivô LT. Pivô LTMD. Posso esperar aqui, ó. Salutar eu esperar aqui porque está em minutagem. Espero o fechamento da média. Também espero o fechamento do box. O box vira um CRTF MHA, que é um padrão de reversão muito forte chamado 3.1. Então aqui se você entra aqui, está em minutagem. Se entra aqui, está muito mais seguro, não paga nada. Paga uns minutinhos só e 3 pips. Muito mais segurança. O preço poderia simplesmente ter derretido aqui, né? Em 3, 4 minutos, nessa minutagem. Ele fechou, ele consolidou o sinal para você. Não há mais dúvidas, né, do que fazer. Aí sinal de reversão, não pode ter pivogênito, só sobe. Trade só sobe. Faz um fundo e depois faz um pivô aqui. E é isso. Era isso que eu queria gravar aqui para mostrar pro Gusto, tá bom? Só isso. Ó, Pavila. Pra cá, Pavila. Pra cá. E agora no ao vivo ele tá caminhando as falhas ali. Agora espera, né? Ele fez essa mínima aqui com nova referência para caminhar a falha. Olha que salutar, né? Tava aqui, ele começou a cair. Opa, só nova referência, caminhou a falha para poder fazer a falha. Agora pode esperar alguma coisa aí. Mas a gente não vai esperar aqui no gráfico não, que eu vou, se for para esperar focado. Vou mandar o gabarito. É isso. Meus amigos. Ó o H1, como subiu ali em 1.2, né? Voltou aqui para esse vértice, tem essa LT. Ó, tudo suporte aqui, tá vendo? Vamos esperar. É suporte isso. É, tudo suporte, só esperar. Esperar novas referências. A compra era aqui. E é isso. Ah, e aqui vai ter compra? Não acho salutar ter compra aqui só por causa do pivogênito. A compra boa é aqui. Aqui tá saindo do Congibox. E é isso. O que tinha para fazer era isso. Era 18. Que horas deu essa compra? 18, 19, 20, 21, 22, 23. 0 horas da manhã. Infelizmente, quem não opera nesse horário, igual eu não opero, não peguei essa compra. Mas o Gusto, que opera até as 2 da manhã, tem que ter pego essa compra. Se é a hora que ele está operando e dá um trade desse, existem 3 classes de trades. O trade que tem que ser feito, esse aqui é um trade que tem que ser feito. Se o cara está operando e não faz um trade desse, ele está errado, percebe? Porque ele não faz o que? O make pip, correto? Sim. Tem o trade que pode ser feito, poderia vender aqui nessa zona de conge. O ideal é vender aqui, ó. Mas poderia vender aqui a oportunidade? Poderia. Então pode ser feito. Os que podem ser feitos são mais ousados. E os que não podem ser feitos. Os que não podem ser feitos é tipo comprar aqui, no meio, onde ele ficou perdido. Ah, eu tô perdido. Geralmente onde você tá perdido é porque não pode. Então, tira da cabeça essa vontade de querer saber tudo. De toda hora saber para onde o mercado vai, cada candle. Teve um cara que passou pela escola que ele falava que sabia, que usou a técnica e falava, não, eu sei tudo. Cada candle. Dá para saber cada candle. Não dá para saber. Concorda? Sim, né? Você tem que tirar isso da ideia de querer saber cada candle, para onde que o próximo candle vai, cada candle, perfeição. De toda hora que está no gráfico ter uma resposta, se vai subir, descer ou ficar de lado para todas as vezes. Você não precisa disso para ser rico, para fazer dinheiro. Ser rico é outra história. Aí envolve economizar também. Mas investir, reinvestir, né? Mas para fazer dinheiro você não precisa saber tudo, todos os candles, cada candle. Você precisa do quê?
Quando você tem que se conhecer. Quando você não souber o que fazer, é só não fazer nada. Espera nova referência. E é um erro comportamental querer buscar que alguém solucione isso para você. Porque tem que ser maduro o suficiente para conseguir não fazer nada. E o fato de ter um comichão na orelha e falar assim, não sei o que fazer, vou pedir para alguém resolver isso para mim, indica imaturidade, porque indica uma incapacidade de não fazer nada. Ele não aguenta não fazer nada ao ponto de querer pedir essa solução para alguém. Mas espera lá, você se dispôs a ser trader profissional, você não tem que buscar essa solução para alguém, você que tem que ser a solução. Percebe? E ser a solução, sim, às vezes é falar, não sei o que tem que fazer, eu vou fazer o que com o meu dinheiro? Deixa ele em caixa, deixa ele guardadinho, deixa ele no pote. É guardadinho. Não sei, não sei. Vê se tem lógica, cara. Alguém te ofereceu um negócio de abrir uma empresa e tu fica na dúvida e fala assim, não sei, tá, pega meu dinheiro. Não tem lógica nenhuma. Se tu não sabe se aquele negócio é bom, tu virar pra tua esposa e falar assim, não sei se esse negócio é bom, acho que eu vou colocar meu dinheiro lá. Mas como assim? Eu não sei, eu tô meio perdido. Você entende do assunto? Não, eu tô meio perdido, não sei se é bom, mas eu vou dar o meu dinheiro. Faz sentido? Nenhum, não faz sentido nenhum. Por que no trade parece que faz sentido? Ou então tu tá falando pra tua esposa assim, não, o fulano me ofereceu pra colocar lá 100 mil reais num negócio que ele tem lá, ou 500 mil reais, 1 milhão, num negócio, a gente abriu um negócio junto, mas é sobre o que? Não sei direito, tô meio perdido lá na apresentação dele, não sei direito. Mas e aí, tu vai colocar dinheiro? Vou colocar dinheiro. Como assim? Não, vou perguntar pro José se aquele negócio é bom, é um negócio de pesca. O José é pescador? Não. O José é pedreiro. Garçom. Faz sentido nenhum perguntar. Se faz, sacou? Tem que fazer a pesquisa de mercado e não perguntar para uma pessoa qualquer ou para qualquer um. As pessoas que estão constantemente nos fóruns não estão procurando um conselho, mas estão procurando qualquer conselho. Isso é um axioma também, correto? Procurando qualquer conselho bom. Tá lá nos axiomas. E aí, cara, é isso. Esse aí é uma aula aí para tentar entenderem o porquê que o Keep Pip é tão difícil. O Keep Pip ele só é difícil para a pessoa que, mesmo em dúvida, queira ter essa necessidade de ação. E essa necessidade de ação, ela é travestida, às vezes, em procurar a ajuda de alguém. Porque se eu não sei, mas eu quero, eu necessito estar no mercado, eu preciso que alguém me responda. Vê se isso não parece postura de viciado. Quem é que não consegue ficar de fora é o viciado. E é o viciado que não consegue Keep Pip. Então, quer vencer o Keep Pip, tem que entender essa aula. E essa aula foi gravada. E ela sim foi pro Gusso. Ele me comprou 10 horas de mentoria privada. A gente fez lá umas 14. Já acabou a mentoria privada. Não trabalho de graça mais. Já entreguei umas 14. E aí... Mas eu vou fazer isso por ele aí, gravar aqui. Porque na mentoria privada, uma das coisas que ele queria era aprender a solucionar o problema do Keep Pip. Entendeu? Então tá aí, Gusso. Tem o problema do Keep Pip. Para quem mais tiver humildade aí para entender o recado. Vontade de skate. De pegar o Keep Pip. É isso. Fechou, meu amigo? Vamos parar de gravar. Acho que ficou bom esse vídeo aí. Esse é o Bitcoin dólar. Make Pip, Keep Pip, Repeat. Pegou? Top. Tchau pra vocês.